Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu tanto os decretos do governo federal, que aumentaram o imposto sobre operações financeiras, quanto a decisão do Congresso Nacional, que havia derrubado o reajuste do tributo. Moraes ressaltou que o objetivo é realizar uma audiência de conciliação em 15 de julho para pautar as relações dos poderes executivo e legislativo no binômio independência e harmonia. O magistrado afirmou que, depois da audiência de conciliação, vai avaliar se mantém a medida cautelar que ele assinou hoje. O advogado Jeffrey Schichini destacou que o comportamento do Executivo e do Legislativo indicaria que esses dois poderes reconhecem que o Judiciário governa o Brasil. E ele disse que a audiência de conciliação é uma inovação de Moraes. Não há previsão legal para a realização dessa audiência, que será a primeira da história no Brasil. É o ativismo judicial criando outro problema, declarou o advogado. Tribunais de todo o país começaram na segunda-feira a revisar processos de pessoas condenadas por terem sido flagradas com menos de 40 gramas de maconha. Essa é a primeira vez que a revisão desses casos faz parte do mutirão carcerário promovido anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Há um ano, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. A substância não foi legalizada, mas foi decidido que o usuário não é criminoso e, portanto, não pode ser condenado criminalmente. O Supremo também estipulou que, quando uma pessoa é pega com até 40 gramas ou 6 pés de maconha, a Justiça deve presumir que ela é usuária e não traficante. Se a pessoa tiver outros elementos que indiquem o comércio de maconha, como saquinhos plásticos, balança de precisão e caderno de contabilidade, ela continua podendo ser enquadrada como traficante, mesmo que a quantidade da erva seja inferior a 40 gramas. O STF encarregou o CNJ de coordenar mutirões para rever as condenações por tráfico de drogas. Até 30 de julho, os tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais vão reanalisar casos de pessoas que, de acordo com esses critérios, seriam usuárias, mas teriam sido presas como traficantes. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de envolvimento no ataque hacker que desviou milhões de reais de uma empresa que presta serviços para o Banco Central, ligando instituições financeiras ao Pix. O ataque cibernético, que afetou pelo menos 6 bancos, provocou alvoroço no mercado financeiro na quarta-feira. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, o preso, João Nazareno Roque, é operador de TI da CIM, uma empresa de tecnologia que conecta bancos menores aos sistemas Pix do BC. Ele deu acesso pela máquina dele ao sistema sigiloso do banco para que os hackers efetuassem o ataque. O BC ainda não informou o nome de todas as instituições afetadas. Também não há confirmação oficial sobre os valores envolvidos no ataque, mas a quantia pode chegar a 800 milhões de reais. Na quinta-feira, uma falha de segurança no site da Centauro expôs informações de clientes que tinham cadastros na plataforma da empresa. Informações privadas dos consumidores ficaram visíveis, entre as quais dados de cartão de crédito, meios de pagamento, histórico de compras e endereços. Tanto a Centauro quanto o Banco Central deveriam pedir ajuda ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tem o único sistema infalível e inatacável do mundo. O governo Lula continua inchando a máquina estatal. Não é à toa que em qualquer pesquisa sobre emprego, a administração pública apareça entre as áreas que estão gerando mais vagas. O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado foi publicado na segunda, em edição extra do Diário Oficial da União.
A seleção deste ano reúne quase 3.700 vagas para cargos em várias áreas de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 4.000 e R$ 17.000. O impostômetro, painel eletrônico que registra a quantidade de tributos pagos em todo o país, passou de R$ 2 trilhões na quinta-feira. O impostômetro é um painel eletrônico fixado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no centro histórico da capital paulista. Em funcionamento desde 2005, o painel registra em tempo real o montante de tributos pagos. O painel contabiliza todos os pagamentos feitos pelos brasileiros à União, aos estados e municípios em tributos como impostos, taxas, multas e contribuições. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por nova consulta médica de urgência e recebeu a recomendação de permanecer em repouso durante todo o mês de julho. Compromissos em Santa Catarina e Rondônia foram cancelados. Bolsonaro vai ficar na casa dele, em Brasília. O ex-presidente, de 70 anos, tem sofrido com soluços e vômitos. Lula se encontrou na quinta-feira com Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do Nobel da Paz de 1980. O petista esteve em Buenos Aires, na Argentina, para a cúpula do Mercosul. Lula compartilhou nas redes sociais um momento em que segura uma placa com a manifestação Cristina Livre, em referência à prisão domiciliar da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O brasileiro ressaltou que conversou com Esquivel sobre os desafios que estão colocados para os defensores da democracia nesses tempos turbulentos que vivemos na geopolítica internacional com o avanço da extrema-direita. Durante o encontro com Lula, que ficou 580 dias preso pela Lava Jato de 2018 a 2019, Cristina Kirchner classificou a visita como um ato político de solidariedade. Lula voltou a dizer que sofreu perseguição política, mesmo tendo sido condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. É o mesmo caso de Cristina Kirchner, que foi condenada a 6 anos de prisão por se envolver num esquema de corrupção durante seu governo, de 2007 a 2015. Depois de quase 2 meses de julgamento, o rapper P. Diddy foi considerado culpado no caso de transporte com fins de prostituição. As penas dos crimes pelos quais Diddy foi condenado ainda não foram definidas, mas podem chegar a 20 anos de prisão. O juiz propôs uma audiência de sentença para o dia 3 de outubro, mas afirmou que a data pode ser antecipada a pedido da defesa. Sean Diddy Combs foi absolvido de acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão. A decisão foi anunciada na quarta-feira em Nova York, nos Estados Unidos. Condenado por 2 das 5 acusações que enfrentava na justiça, o rapper e empresário Sean Diddy Combs solicitou libertação sob fiança, mas teve o pedido negado em audiência. Foram essas as notícias mais importantes da semana. Tenham todos um ótimo fim de semana.